Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo ao nosso canal Física e Conexão. Rapaziada, professor Lacerda, vamos dar continuidade à nossa resolução da prova da SpaceX 2020-2021, modelo A. A questão que a gente vai fazer hoje, rapaziada, é a questão número 23. Questão muito interessante porque ela envolve os conhecimentos de força resultante centrípeta, movimento circular uniforme, quantidade de movimento, energia, trabalho, ou seja, uma questão muito boa. E lembrando, rapaziada, olha só, nosso objetivo não é só resolver a questão, hein? Beleza? Se você entende que o vídeo tá longo, por quê? Porque o professor Lacerda ele quer muito mais que resolver a questão. A gente quer fazer uma discussão e até mesmo para você entender outras questões que possam cair envolvendo esse mesmo conteúdo. Beleza, rapaziada? Então a gente vai ler a questão, mas sendo que antes disso, não esqueçam, rapaziada, dá like, se inscreve, compartilha, ajuda o nosso canal a ser divulgado. Beleza, rapaziada? Então a gente vai ler a questão lembrando como é que funciona, tá, rapaziada? Dá um pausa no vídeo, tenta resolver a questão e na sequência acompanha a nossa resolução. Vamos lá? Questão na tela. Questão 23. Se um corpo descreve um movimento circular uniforme, então o módulo da força que age sobre o corpo é 1, 0. O vetor quantidade de movimento 2, com o tempo. O trabalho realizado pela força é 3. A energia cinética é 4. A opção que corresponde ao preenchimento correto das lacunas 1, 2, 3 e 4 é... E aí, meu querido, leu a questão? Então, vamos resolver? Rapaziada, a questão, ela fala que um corpo descreve um movimento circular uniforme, tá ok? Professor, mas o que seria um movimento circular uniforme? Rapaziada, o movimento circular uniforme é o movimento descrito pelo corpo, cuja trajetória é uma circunferência ou o arco de uma circunferência, ok? E por que ele é uniforme? Rapaziada, fica ligado que isso é muito pegadinha, tá? Ele é uniforme porque o módulo da velocidade é constante, tá? Professor, o que seria o módulo? O módulo, meu querido, seria o seguinte. Vamos supor que essa velocidade aqui, o módulo dela, você pode representar o módulo da seguinte forma, tá? O módulo da velocidade. Vamos supor que ele seja, por exemplo, 10 metros por segundo, tá? Beleza? Esse é o módulo. O valor numérico seguido na unidade. Isso é só um exemplo, tá bom? Significa que esse valor, pessoal, ele não muda. Ou seja, o corpo ele vai descrever nessa trajetória, tá ok? Passando pelos pontos que a gente pode chamar de A, B, C e D com o mesmo valor de velocidade. Rapaziada, olha o que eu falei, hein? O módulo não muda. Beleza? Ah, professor, por que o senhor está enfatizando isso, que o módulo não muda? Boa pergunta, pessoal. É porque é o seguinte, a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Se a velocidade é uma grandeza vetorial, ela possui 3 características, que são o quê? Módulo, direção e sentido. Então, o que a gente está dizendo que é constante é o quê? O módulo, tá? Ou seja, o valor numérico seguido da unidade. Mas, por outro lado, rapaziada, olha que interessante. Se você for analisar a direção e sentido, responde para mim, meu querido. Nesse ponto a direção da velocidade é o quê? A direção é vertical. E o sentido? Para cima. Agora, quando você acompanha o movimento, a evolução do movimento, nesse ponto B. E aí? No ponto B, a direção da velocidade no ponto B é a mesma que no ponto A? Não, professor. Tá certo, não é a mesma. Por quê? Tá mudando, pessoal. No ponto B, a velocidade é horizontal e o sentido para a esquerda. Ok? Quando a gente continua com essa brincadeirinha, aqui no ponto C está na vertical e para baixo. E aqui no ponto D, a velocidade está na horizontal e para a direita. Resumindo, a direção e o sentido estão mudando o tempo todo. Rapaziada, quem muda, quem pode gerar a mudança do vetor velocidade é o vetor aceleração. Ok? E, no caso, se tem aceleração, eu tenho uma força chamada de força centrípeta. Professor, o que seria essa força centrípeta? Rapaziada, é a força resultante quando o corpo descreve uma trajetória curvilínea no caso, tá? Por exemplo, nesse ponto A, a força centrípeta, ok? A gente pode chamar de força centrípeta. Alguns livros chamam de resultante centrípeta, porque faz muito sentido, tá? Aponta para o centro da trajetória.
Ok? Observe que aqui eu tenho um corpo de massa m, aqui é só um exemplo, tá? Para ilustrar. Eu tenho um corpo de massa m descrevendo um movimento circular uniforme, tá? Vamos supor que ele está preso a uma corda e ao longo desse movimento, tá? Ele percorre essa trajetória de raio R, ok, rapaziada? Então, aqui é muito legal para vocês verem o seguinte, que a velocidade, ela muda de direção e sentido o tempo todo. Por quê? Porque você tem ação de uma força. E quem é essa força? É a força centrípeta. E ela atua sempre, olha só, sempre apontando para o centro. Olha que maneiro. Sempre, tá? Lembra disso, tá, rapaziada? Sempre apontando para o centro da trajetória. É fundamental que saibamos disso. Ok? Tranquilo? Ah, professor, então é por isso que a velocidade muda de direção e sentido? Perfeito, guerreiro. Perfeito, tá? Muito bom. A velocidade muda de direção e sentido devido à ação da força centrípeta, que aponta para o centro da trajetória. E se você for observar, olha que coisa interessante. A força centrípeta e a velocidade fazem um ângulo de 90 graus. Olha que maneiro. Tá? Fazem um ângulo de 90 graus. E essa velocidade, pessoal, como a gente está no MCU, movimento circular uniforme, essa velocidade é sempre tangente à trajetória, tá, ok? É a que a gente chama de velocidade linear, ok? Tranquilo? Então, resumindo, de cara, a gente já pode perceber que essa força resultante ela é diferente de zero, tá bom? Então, como talvez vocês tenham aprendido lá, né, através da lei de Newton, diz o seguinte, a força resultante, tá? Nesse caso é quem? A força centrípeta. É a força centrípeta. E ela é diferente de zero. Tá ok? Então lembra, um corpo descrever uma trajetória circular ou um arco de uma circunferência, você pode afirmar que tem a ação de uma força centrípeta. Logo, a força resultante é diferente de zero. Tranquilo, tá? Agora vamos continuar. Quando a gente analisa o nosso vetor velocidade, olha só que interessante, hein? Um vetor tem o quê? Módulo, direção e sentido. Lembra disso, tá? Então, quando a gente fala do vetor V, vetor velocidade, é interessante que saibamos que ele possui o quê? Módulo, direção e sentido, certo? Então, vamos lembrar. Ele tem módulo, tá? Módulo, direção e sentido. Tá bom? E o legal é o seguinte, nesse movimento, qual dessas características que permanece constante? Vocês lembram? Tá certo, muito bom, tá ligado, gostei. É isso aí, meu querido. O módulo dele é que é constante, tá? O módulo é que é constante. Beleza? O módulo da velocidade é constante. Agora, direção e sentido é constante? Olha para cá pro desenho. Não, professor, tá certo, não é constante. Se não é constante, está sendo o quê? Variável. Perfeito, tá? Então, a direção e sentido são variáveis. Ok? Variáveis. Beleza? A força centrípeta, pessoal. Como é que a gente calcula a força centrípeta? Ora, a força centrípeta, tá, é a massa vezes a aceleração centrípeta, tá? Massa, vou escrever aqui, tá? É a massa vezes a aceleração centrípeta. Só que a aceleração centrípeta, como é que a gente representa ela? Ora, a força centrípeta vai ser a massa, beleza? Esse cara aqui, a aceleração centrípeta, é essa velocidade aqui ao quadrado, tá? V ao quadrado, dividida pelo raio da trajetória. Então, a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r, ok? Lembrando que o módulo da velocidade é o quê? Constante, tá bom? Isso é importante por quê? Quando a gente vai falar de uma grandeza chamada de quantidade de movimento, pessoal, olha que interessante, hein? Existe uma grandeza chamada de quantidade de movimento. Ora, essa grandeza, ou melhor, a gente pode escrever na forma de vetor, né? O vetor quantidade de movimento, ele é igual à massa do corpo vezes a sua velocidade, o vetor velocidade, tá? Olha que interessante, hein? Olha que interessante, rapaziada. Questão bonita. Se você for reparar, como esse corpo ele tem uma velocidade diferente de zero, porque ele está descrevendo um movimento circular uniforme, o que significa isso? Significa que ele possui um vetor quantidade de movimento. Aí eu te pergunto, fala para mim, meu querido, o módulo da velocidade dele, aliás, o módulo da quantidade de movimento desse corpo, vai ser constante ou variável? E aí? Fala comigo, hein? Rapaziada, olha só.
Aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Por quê? Se você for observar, o vetor quantidade de movimento, ele é igual a massa. E o que é a massa? A massa é uma grandeza escalar. Já a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, o vetor quantidade de movimento, ele vai ter sempre a mesma direção e o sentido do vetor velocidade. Tudo bem? Então, para que haja uma variação no módulo do vetor quantidade de movimento, tem que ter uma variação no módulo da velocidade. Ou seja, assim como a velocidade, o vetor quantidade de movimento ele é constante em módulo, nesse caso, ok? Ou seja, o módulo do vetor quantidade de movimento é constante. Mesma coisa. Agora, a direção e o sentido vai ser variável, porque a velocidade está variando em direção e sentido, ok? Então, logo, tá? O vetor quantidade de movimento, ele varia, beleza? O vetor varia, tá? Então, vamos ressaltar isso aqui. Que, tá? O vetor quantidade de movimento, ele é variável. Variável. Tá? Ele é variável. Por que ele é variável, professor? Porque lembra que ó, o vetor tem o quê? Módulo, direção e sentido. Concorda comigo? E o vetor quantidade de movimento, ele tem sempre, tá, a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. Então, nesse ponto aqui, a gente pode, se a gente quisesse, a gente poderia fazer isso aqui, tá? O vetor quantidade de movimento, ó. Aqui está o vetor quantidade de movimento. Tá? Ou seja, na vertical e para cima. Já nesse ponto aqui, olha só que interessante, ó, o vetor quantidade de movimento está para cá. Horizontal e direita. Resumindo, o vetor varia. Agora, o módulo dele não, tá bom? Assim como a velocidade. Tranquilo? Agora vamos analisar o trabalho realizado pela nossa força centrípeta, tá? Se vocês forem observar, pessoal, olha só. A força centrípeta, ela atua perpendicularmente ao deslocamento efetuado pelo corpo. Tudo bem? Ok? Ou seja, a força e o deslocamento formam um ângulo de 90 graus. Eu te pergunto, você está lembrado como é que você calcula o trabalho de uma força? Está lembrado disso? Ora, o trabalho de uma força, tá? Ora, o trabalho de uma força, como é que você calcula o trabalho? É a força vezes o deslocamento, tá? Vezes o cosseno do ângulo θ, tá? Entre força e deslocamento. Só que nesse caso, meu querido, meu amigo, olha só. Esse ângulo vale quanto? Fala comigo. Esse ângulo vale 90 graus. Exato. Então, você vai ter cosseno, tá? De 90 graus. Ora, quanto é que vale o cosseno de 90 graus? Fala comigo. Tá certo, muito bom. Vale zero. Cosseno de 90 vale zero. Perfeito, tá? Zero vezes qualquer coisa, tá? Zero vezes qualquer coisa vai dar o quê? Zero. Logo, o trabalho, ele é igual a zero. O trabalho, ele é igual a zero. Quando a força for perpendicular ao deslocamento. E é o caso de quem? Da nossa resultante centrípeta. Tudo bem? E agora, rapaziada, existe um teorema que diz o seguinte: o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Ok? Então vamos analisar sobre esse teorema? Ora, vamos lá. O trabalho, vamos pensar, tá? O trabalho, ele é igual à variação da energia cinética. Aí eu te pergunto, calma aí, professor. Calma aí. Se o trabalho é igual a zero, por quê? O módulo da velocidade ele é constante, então significa que a variação da energia cinética vai ser zero? É isso? Muito bom, meu querido. Muito bom. Excelente. Excelente, tá? Realmente, tá? Ou seja, o trabalho sendo igual a zero, a variação da energia cinética também tem que ser zero. Logo, tá? A variação da energia cinética, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar zero. Se a variação da energia cinética é zero, o que significa isso? Significa que quando você fizer energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá? Isso vai ser zero. Logo, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final, tá? Podemos afirmar isso facilmente, ok? Tá? A energia cinética final é igual à energia cinética inicial e vice-versa, como tinha que ser. Lembrando que energia, rapaziada, é uma grandeza escalar, então tu fica ligado, hein? Já a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Tranquilão, rapaziada? Então, fica ligado nisso. Tá bom?
ok? E lembrando, só para incrementar a questão aqui, rapaziada, é o seguinte, temos aqui, né, a gente representou a força centrípeta, mas vamos colocar também a aceleração centrípeta, tá? A aceleração centrípeta tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante centrípeta. Por isso, a aceleração centrípeta aponta para o centro, tá, rapaziada? Beleza? A aceleração centrípeta apontando para o centro da trajetória. Tranquilão, rapaziada? Questão muito boazinha, né? Bem legal, porque envolve conceitos importantes, tá bom? Lembrando que talvez, pessoal, esse seja um do nosso diferencial. A gente não quer apenas resolver a questão, a gente quer discutir para que você esteja muito melhor preparado, tá bom? Poderia resolver essa questão, rapaziada, em 2, 3 minutos, mas isso não é o objetivo. O objetivo é te deixar muito preparado, tá? E agora vamos analisar, a partir da discussão que a gente fez, qual que seria a opção correta? Vamos lá? Beleza? Então, a questão vai aparecer na tela e vamos finalizar, tá? Vamos relembrar, rapaziada, vamos fazer a leitura da questão, tá? Se um corpo descreve um movimento circular uniforme, então o módulo da força que age sobre o corpo é diferente de zero. Lembra lá? Que é a resultante centrípeta. O vetor quantidade de movimento é variável, ou seja, ele muda, tá bom? O trabalho realizado pela força é zero, porque a força, que no caso é a resultante centrípeta, ela é perpendicular ao deslocamento. A energia cinética é constante, porque a energia cinética inicial é igual à final e porque o trabalho é igual a zero, ou seja, a energia tem sempre o mesmo valor, ok? Ou seja, rapaziada, o que a gente teria que marcar aí? Letra D, diferente de muda, nulo, constante. Letra D. Então, rapaziada, a gente tem que marcar letra D de dedicado. Rapaziada, muito obrigado pela participação de vocês, tá assistindo o nosso vídeo, tá prestigiando o nosso canal. Isso é muito importante e quando vocês fazem um comentário aí, vocês acabam estimulando muito mais o professor a produzir mais material e de melhor qualidade, rapaziada. Muito obrigado, tá? Vocês estão aqui. Tchau, tchau, rapaziada. Até a próxima.